Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando mais uma aula do Estudaê, projeto do Governo do Estado do Maranhão, junto com a Secretaria de Estado da Educação do Maranhão. Estamos aqui direto da plataforma Gonçalves Dias. Eu sou a professora Larissa, professora de Identidade e Protagonismo. Hoje a gente vai falar diretamente com você, aluna e aluna da terceira série. A gente está aí nesse período, de conclusão, nessa etapa formativa. Então, aqui nos conteúdos de identidade e protagonismo, a gente sempre vai buscar alguma interação para te ajudar a pensar e a se organizar para o Enem e outros vestibulares. A gente sabe que quando chega esse período, tem um certo alvoroço, se vou fazer o Enem, se não vou fazer o Enem, acho que não tenho chance, acho que é muito difícil, ou então acho que tenho chance, mas não estou conseguindo me organizar. Então, a gente espera aqui, através das aulas, e desmistificando um pouco desse processo de ansiedade em relação ao Enem e te ajudando nesse percurso para você conseguir se sentir fortalecido, fortalecida para tentar o Enem, tentar outros vestibulares e dar sequência aos seus estudos e projetos de vida. Então, vamos lá falar um pouquinho justamente sobre o nosso processo de aprendizagem autônoma e como isso pode nos ajudar no planejamento dos estudos de uma forma geral e também voltado aí para os vestibulares, para os exames, Então, o que a gente começa aqui perguntando para você, já refletir um pouquinho, o que significa para você ser um estudante autônomo ou uma estudante autônoma? A gente sabe que a gente entende bem como algumas pessoas têm mais habilidade de estudar sozinho ou sozinha, como algumas pessoas têm mais dificuldade ou mais facilidade a depender também do componente curricular, do conteúdo, do professor, tem uma série de coisas aí que vão influenciar nessa sua capacidade de autonomia. Mas é essencial que para você seguir se planejando, você precise olhar para si um pouquinho para tentar entender quais são as habilidades que você tem, quais são as atitudes que você adota e que já te levam para assumir esse papel ativo diante da aprendizagem e quais são aquelas atitudes que você tem que começar a modelar, deixar de lado, refletir um pouco mais sobre elas e ir buscando alternativas do que pode te ajudar a assumir esse papel de tomar a frente desses estudos. E aí, quando a gente diz tomar a frente, a gente vai seguir vendo aqui que não tem necessariamente com ser alguém que não pede ajuda, com alguém que está sempre ali atento 100%, mas é principalmente alguém que consegue organizar o seu tempo, que consegue perceber as suas fraquezas e aquelas habilidades que podem te auxiliar. É aquela pessoa que sabe onde buscar o conteúdo de forma adequada, a forma que aprende melhor, Então, não necessariamente tem a ver com dominar os conteúdos, mas saber de si e saber com quem pode contar nesse processo, Então, já começa aí pensando quem são as pessoas que são teus aliados, tuas aliadas, os espaços públicos que você tem para fazer os seus estudos e como você pode ir ajudando aí no passo a passo de todas essas situações aí conquistando essa autonomia, E aí, quem tem medo do Enem, A gente escuta muito isso dos estudantes. Professora, não, mas o Enem são os textos enormes, que a gente não consegue entender. Tem palavras muito difíceis. Ou então os conteúdos, nem sempre a gente consegue ver todos os conteúdos na escola. Nem sempre a gente consegue dar conta de fazer a prova dentro do horário que é especificado, porque é um horário pequeno para o tanto de questão que tem. Então, a gente sabe que os medos em torno do Enem são muitos, Então, a gente precisa aí olhar para o Enem, conhecê-lo melhor, para que a gente vá também se aproximando antes que a gente já diga assim, isso não é para mim, ou então antes que esse medo fique maior do que o conhecimento que você tem sobre esse exame, certo? Então, a gente vai pensar aí, o que te causa insegurança em relação ao Enem? Você pode fazer uma lista do que te traz insegurança. E aí eu já falei aqui algumas coisas que geralmente os estudantes, as estudantes sempre trazem, que é a questão dos textos compridos nas provas, a questão de palavras às vezes difíceis, a questão de ser um determinado tempo que não se consegue fazer a gestão para dar conta de responder às atividades propostas na prova.
né? Então, você também tem essa dificuldade, né? Então, pense aí, a partir dessa lista, né, para você concretizar aquilo que você realmente tem medo, e aí você vai buscar alternativas de como lidar com esses medos, com essas dificuldades, para que você possa transformar a sua relação com essa prova. Ainda vai ser difícil, porque assim, é um exame, né? E a gente ser avaliado é uma coisa que geralmente já dá ansiedade na gente, né? Porque a gente vai fazer uma avaliação da escola, se a gente vai fazer uma avaliação do emprego, se a gente vai passar por um teste qualquer que seja, isso já gera uma ansiedade, essa coisa de estar diante da situação de avaliação. Então, claro que o Enem vai trazer ansiedade para você e isso é normal. Isso também apresenta para você o quê? Que você está comprometido com aquilo de certa forma, né? Por isso que você fica ansioso, que é aquela vontade de dar certo, de ter um bom desempenho. Então, isso mostra que você tem um comprometimento. Porque se isso nem te afetasse, você nem ligaria para o Enem, né? Nem teria ansiedade nenhuma. Mas se você tem, é porque isso te interessa também de alguma forma. Então, claro que vai ser difícil, mas não é impossível. Tá? E aí a gente vai ver que o Enem, primeira coisa é já saber o que significa essa sigla, né? Porque aqui é só uma sigla. Então, é o Exame Nacional do Ensino Médio. Quando a gente está falando do Enem, a gente está falando desse exame, que nada mais é do que um conjunto de avaliações que vai identificar as habilidades e competências que você desenvolveu ao longo do ensino médio, né? E como que isso vai te habilitar para que você possa seguir adiante nos estudos a partir desse resultado. E aí lembrando que o resultado do Enem, ele é um resultado também situacional. Ele não vai dizer para você que você é incompetente. Não. Naquela situação, daquela prova, você pode ter tido um desempenho bom ou um desempenho ruim. O que não quer dizer que, tentando novamente, você não possa ter um outro desempenho melhor, né? Ou que você não possa ter um desempenho que dê para você esse norte de que você está melhorando, né? Então, o resultado do Enem, ele não é para dizer que você não pode ir para uma universidade, mas é para dizer que naquele momento você conseguiu o que estava esperando o que era esperado dentro do exame ou não conseguiu. E aí isso é uma situação que pode mudar de acordo com o que você pratica, com o que você vivencia. Então, o Enem hoje em dia, ele é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, tá? Então, várias universidades aderem ao Enem como esse exame para entrar no ensino superior. Nem todas as universidades utilizam-se do Enem, mas grande parte delas sim, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Se você quer fazer o exame, você tem que ver que universidades você quer cursar e se elas oferecem a possibilidade de entrar para fazer um curso nessa universidade a partir do Enem ou se ela tem um vestibular próprio. Tá? Isso é uma coisa para você avaliar em casa. Então, o que é que o Enem faz? Ele vai avaliar competências e habilidades, não só conteúdos isolados. A gente já teve uma aula aqui falando sobre o que é a Base Nacional Comum, que são as competências e habilidades. E aí a gente vai ver que cada área do conhecimento tem uma série de conhecimentos que você precisa aprender a utilizá-los e uma série de habilidades voltadas para aqueles conhecimentos que fazem com que você saiba fazer alguma coisa com esses conhecimentos adquiridos. Então, é ter a capacidade de analisar alguma coisa, analisar um cenário histórico, social, né? Analisar territórios, né? Analisar. Então, dentro das áreas do conhecimento, você vai ter uma série de competências e habilidades que vão te colocar uma série de possibilidades de atuar diante desses conhecimentos. Então, por exemplo, interpretação de texto, leitura crítica, raciocínio lógico, escrita argumentativa, tudo isso são resumos aí de competências e habilidades. Claro que isso é bem mais detalhado, mas então o Enem ele vai avaliar muito mais isso, né? O quanto você consegue interpretar um texto de maneira adequada, quanto você consegue ler de maneira crítica a sociedade, o movimento, os movimentos históricos e sociais, né? O quanto você consegue exercer uma escrita argumentativa, bem articulada, né? Que consegue agregar situações do seu cotidiano, mas também conceitos
conceitos-chave, né? Também articular aí formas de pensar o mundo de uma forma que seja reflexiva. Então, tudo isso vai ser ali avaliado. E a redação, que vale até 1000 pontos e que também tem um grande peso, que essa é uma outra, geralmente é um outro medo que os estudantes têm. Professor, eu não sei escrever direito, professora, como é que eu vou fazer esse Enem? Né? Então, perceba que para cada medo, a gente pode pensar estratégias de acordo com aquilo que a gente precisa desenvolver. Então, o Enem vai ser usado para acessar as universidades públicas, né, via o sistema que é o SISU. A gente vai utilizar também para bolsas em universidades particulares, através do programa ProUni. Ou pode-se utilizar o financiamento estudantil, que também é voltado para as universidades privadas, né, onde você vai fazer o financiamento de parte dessa mensalidade, da mensalidade toda. Então, essas faculdades privadas e até universidades no exterior, onde você pode aí utilizar do FIES. E aí, claro que caso a caso vai avaliar a nota que você tirou, vai avaliar uma série de coisas. E aí a gente está trazendo aqui para que você possa pesquisar e ir mais a fundo o que é as bolsas do ProUni, como é que funciona, qual é o financiamento, como é que funciona o FIES, né? Então, tudo isso aqui são programas que podem ser utilizados a partir da nota do Enem, certinho? E aí, como é que está estruturado o Enem? No primeiro dia, geralmente a gente tem aí a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, que são formados pelos componentes de português, literatura, inglês, artes, vocês já conhecem. E também formado aí pelas questões de ciências humanas e suas tecnologias. Então, tem história, geografia, sociologia, filosofia. E, por fim, também a redação ainda no primeiro dia. Então, a gente tem aí um texto dissertativo, argumentativo, né, que é isso que se constitui a redação, sobre algum tema da atualidade. Então, na redação, no Enem, vem uma série de informações onde são trazidas para vocês ali elementos sobre um determinado tema. Então, por exemplo, se o tema foi sobre divisão do trabalho doméstico, por exemplo, né? E aí, como que esse cuidado, né, doméstico, como é que isso acontece na nossa sociedade, a partir de fatores socioculturais, a partir de fatores econômicos. Então, o próprio texto, né, do Enem vai trazer ali algumas referências para te ajudar a dar um norte, a pensar sobre aquele tema, certo? Para te ajudar ali já a dar pistas de por onde você pode abordar. Então, geralmente vem uma charge, algum texto jornalístico ou uma estatística, coisas que vão te auxiliar aí a pensar o seu texto dissertativo argumentativo. No segundo dia de provas, a gente tem aí matemática e ciência da natureza. Geralmente, pode ser que isso mude de alguma forma, mas geralmente a divisão está estruturada dessa maneira. Então, no segundo dia, você vai ter a prova de matemática e as de física, química e biologia. Então, cada área tem 45 questões objetivas, né? Questões que tem ali 5 alternativas para você escolher entre as 5 alternativas a resposta que mais se adequa ao comando que foi dado ali na pergunta. Então, realmente, vocês têm razão quando dizem assim, é muita questão, é muita coisa, porque é mesmo. Mas, quando você consegue, exercitando a sua capacidade de leitura, a capacidade de focar no que é mais importante dentro de uma questão, de identificar um comando e o que é que esse tipo de comando pede. Então, ali você vai ganhando tempo também a partir da maneira como você lida, maneja a prova, certo? E aí, onde é que entra a autogestão da aprendizagem? A autogestão da aprendizagem, ela é justamente essa capacidade de planejar, monitorar e avaliar o andamento do seu próprio estudo, né? Como que você tem se engajado em atividades que te conduzem ao aprender e como que você tem aí monitorado isso de uma maneira mais ou menos efetiva dentro do seu tempo disponível para o estudo.
certo? A gente sabe que nem todos os nossos estudantes são estudantes, como se diz, entre aspas, estudantes profissionais, que são aqueles estudantes que só estudam. A gente sabe que muitos de vocês estudam e trabalham, né? Então a gente sabe aí que dentro do tempo que você tem disponível, essa autogestão ela vai ser muito importante para poder você aproveitar cada pedacinho de tempo que você tiver. Então, dentro dessa autogestão, é importante que você seja capaz de definir metas realistas, metas que tenham a ver com a sua realidade, com o seu cotidiano, com o que você tem disponível para aprender, né? Então, metas realistas e não metas, às vezes você vai atrás de metas que já estão ali estabelecidas, às vezes no site, no blog, mas não, as metas têm que ser de acordo com a sua realidade. Escolher métodos de estudo, a gente já falou aqui em uma aula, né, que não é mágica, é método, é desempenhar um caminho e a partir desse caminho pensar estratégias, né, desenvolver habilidades, e a gente já trouxe alguns métodos aqui de sublinhado, métodos de leitura, então não percam de rever essa aula e buscar outros métodos. Organizar tempos e materiais, avaliar o seu próprio desempenho e corrigir as suas rotas aí de busca quando isso se fizer necessário. Corrigir essas rotas e avaliar é a maneira que você tem de monitorar a forma como você está planejando e a forma como você está desenvolvendo aí a aprendizagem, certo? Então a gente precisa aqui elaborar um cronograma de estudos voltados para o Enem e vestibulares, né? Essa é um primeiro passo que você pode dar depois que você define que você quer fazer o Enem e os vestibulares. Então, se você tem pouco tempo, você precisa fazer a gestão desse tempo, aproveitando o máximo que você puder, então é essencial que você possa fazer um cronograma. E aí, para você fazer esse cronograma, a gente traz a ideia de que você primeiro tem que fazer um diagnóstico. Então, como é que você vai fazer esse diagnóstico? Você pode fazer um simulado, que pode ser, às vezes, tem simulado na escola, mas também tem sites que fazem simulados do Enem, né? Você pode fazer, talvez, uma revisão para saber aquilo que você já tem algum domínio, que você precisa melhorar. Então, esse diagnóstico inicial, ele vai trazer para você essa dimensão do que você precisa olhar com mais atenção, certo? Dividir as áreas por semana, a gente tem aí 4 áreas. Então, você pode fazer um cronograma focado, né, em fazer revisões, em fazer aprofundamentos por área, para que você não misture ali os conteúdos, né? Tem gente que aprende mais misturando, tem gente que aprende mais dividindo, né, centralizando e direcionando. Então, essa ideia de você fazer por áreas, numa semana você pode revisar 2 áreas, na outra troca, né? Então, isso aqui, gente, lembrando que esse planejamento de estudos, esse cronograma, ele é voltado para o Enem e vestibulares. A gente fez um cronograma aí em outras aulas falando sobre montar um cronograma de estudos, né? Eu acho que está entre as aulas da 2ª série, se eu não estou enganada, né? Mas quando você vê cronogramas de estudo, é do seu estudo cotidiano. Aqui a gente está falando de um cronograma paralelo voltado só para o Enem e vestibulares, porque aí você dá uma atenção específica, certo? Outra ideia aqui que a gente traz é de usar blocos de estudo para manter o foco e a organização. Incluir revisão semanal e momentos de descanso, né, para que você possa aí ter momentos em que você faça outras coisas e que você faça associações também. Reserve tempo para resolução de provas antigas e simulados. Então, resolução de provas antigas é muito interessante, porque aí você vai pegando o jeito, você vai entendendo mais ou menos como funcionam os comandos, o que é que se quer num comando, você vai pegando as manhas mesmo, né, de como você pode ler um texto, do que é que você tem que prestar atenção. Você vai percebendo quanto tempo você demora para entender uma questão. Então, ter o tempo para resolução de provas antigas vai dando para você modelo de como agir, certo? Adapte o cronograma com base no seu rendimento, né? Então, se você faz simulados com certa frequência, além de ter a possibilidade de desenvolver essa habilidade de intimidade, na verdade, com a prova, você também pode ir
vendo até onde você já foi, o que você precisa melhorar. Então, aí você vai se monitorando e avaliando o seu desempenho, certo? Aí eu trouxe aqui um relato de uma estudante, né? A gente sabe que são muitas as dificuldades dos estudantes nossos e nossas, mas eu trouxe uma história aqui para você também se espelhar e tentar ali se inspirar. Então, a gente sabe que tem dificuldades, mas a Letícia Marques, que é residente de São Benedito, no Ceará. Mas eu vou até pular aqui o relato dela e vou trazer o relato de um estudante daqui do Maranhão, tá, gente? Rapidinho. Olha só, estudante do povoado Cocos, em Mirador, Maranhão, foi aprovada no curso de Medicina na Universidade Estadual da região Tocantina, em Imperatriz. E aí ela comenta assim: consegui a aprovação em medicina e durante toda essa trajetória, inúmeros desafios surgiram. Mas por meio dos livros disponíveis da biblioteca, dos professores tirarem minhas dúvidas e dos aulões que aconteciam por meio de revisões, eu sempre busquei, então, através desses recursos que eu tinha disponível, ir atrás do conhecimento para que esse sonho fosse possível de ser realizado. Então, aqui a gente destaca, a Beatriz está trazendo que era dentro do que ela tinha disponível. Então, se tinha uma revisão na escola, ela estava lá participando. Se tinha a biblioteca, ela usava esse espaço público da biblioteca. Se tem um professor disponível na casa, ela tirava dúvida com os professores, né? Então, é da gente também saber utilizar o que já tem disponível ali para fortalecer o nosso caminho. Então, a gente traz aí a experiência dessa estudante Beatriz, espero que inspirem vocês e que vocês acreditem nos sonhos e nos projetos que estão construindo. Até mais!